Tudo bem, Fernandinha? Cadê o povo atrasildo? Então, e aí? Então vamos dar início. O vídeo depois aí fica na página do Instagram, para quem quiser assistir. Então, Pastor Roberto. Então a gente vai ficar salvo e as pessoas vão chegando e vão vendo, vão participando com a gente, beleza? Assim como na semana passada, que eu estava preocupado com a mente das pessoas e tal, essa semana, com tudo que vem acontecendo em relação à pandemia e agora essa crise política que tem acontecido no Brasil, né? Infelizmente, era tudo que a gente não precisava neste momento, era uma crise política. Até porque a gente já está numa crise dessa pandemia, que já está durando de tempo demais, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, pensando nisso, Deus me deu essa inspiração aí de falar sobre não perca o foco. Não perca o foco. Tenho visto muitas pessoas perdendo foco nas redes sociais, perdendo foco na sua vida, particular, com todas essas crises que têm acontecido no Brasil, né? Então, antes da gente iniciar, vou pedir para a Zelda orar por esse momento, e acho que é o que acho que o cristão tem que mais fazer nesse momento, é orar, né? Senhor, te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai. Deus, obrigado pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor amado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor amado. Pai, mesmo em meio a tanta crise, Senhor amado, o Senhor tem nos dado paz, Senhor amado, tem nos dado esperança, Senhor amado. Pai, estamos vivendo no tempo caótico, Senhor amado, como o Fernando falou, Senhor amado, além da pandemia, Senhor amado, uma crise, Senhor amado, política no nosso país, Senhor amado, que não está sendo fácil, Pai. Mas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Senhor amado, que não venhamos perder o foco em Ti, Pai. Porque a nossa esperança, Senhor, está em Ti, Senhor amado. Senhor amado, nós, às vezes, questionamos tantas coisas, meu Pai. Voltei de tudo isso, Senhor amado. Mas eu creio, Senhor amado, que o Senhor tem um propósito, Senhor. Amém, Senhor. Em tudo que o Senhor faz, o Senhor tem um propósito, Senhor amado. A tua palavra fala, Senhor amado, que não cai uma folha de uma árvore se o Senhor assim não permitir, Senhor amado. Nada, Senhor amado, acontece, Pai, nas nossas vidas. Nada acontece nesse governo, Senhor amado. Nada acontece nesse planeta, Senhor amado, se não for permissão sua, Senhor amado. Então eu creio, Senhor amado, que o Senhor tem um controle soberano, Senhor amado, de tudo isso que está acontecendo, Pai. Por isso te peço em nome de Jesus, Pai, que não venhamos perder o foco em Ti, Pai amado. Que não venhamos perder a esperança em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Venha acalmar o nosso coração, Pai. Venha, Senhor amado, fazermos, Senhor amado, com que tenhamos esperança a cada dia, Pai, a cada amanhecer, Deus. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite, né, gente? Eu já entrei. Orando já. Não tô acostumada com a live. Boa noite, a paz para todos. Amém. Esse tema, eu já tenho certeza que eu já preguei sobre ele uma vez, esse texto. E
E hoje eu estava tentando, né, outro versículo que pudesse falar sobre foco. Só que eu me lembrei de uma palavra que o pastor Roberto, uma vez ele pregou, e ele falou que a gente não pode entrar em quebra de braço com o Espírito Santo. O que quer dizer isso, né? Que quando o Espírito Santo quer falar, você segue o que ele quer falar e ponto. Não tenta mudar o foco, né? Não tenta mudar o assunto. Então, vamos começar lendo Mateus 14, 27. Amém? Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Somente essa parte. E essa parte final é o que eu quero dar ênfase nessa noite. Pedro, essa história é uma história muito conhecida, né? Ela fala só quando Pedro andou sobre as águas, né? E foi um momento que os discípulos de Jesus estavam muito cansados, e Jesus mandou eles atravessarem o mar novamente. E nesse momento que eles estavam atravessando o mar estava nervoso, né? Como a gente fala, né? Estava bem ventania, muitas ondas, e eles não conseguiam. Diz a palavra que eles ficaram amanhecendo e não tinham conseguido chegar nem à metade do mar. Eles andaram 14 côvados, né? E aquilo eles não conseguiam, por causa da força do mar, por causa da força do vento, eles não conseguiam sair do lugar praticamente. Então, quando eles avistam a Jesus andando sobre o mar, eles achavam que poderia ser um fantasma, né? Imagina, você está andando sobre o mar, você está navegando, você vê o mar está agitado, você já está em pânico, ventania, e você vê uma pessoa andar sobre o mar. Então é algo que faz a gente pensar, né? Mesmo eles andando junto com Cristo, eles sabiam que Cristo poderia fazer isso. Mas naquele momento de pânico, você não tem controle sobre a sua mente, sobre o seu psicológico, né? Então, Pedro, muito corajoso, é uma coisa que eu admiro em Pedro, essa coragem dele, essa atitude dele, que mesmo em meio àquele pânico todo, aquele ventania, o mar agitado, ele, como um bom pescador, ele já tinha visto aquilo já algumas vezes, né? Eu acredito, na minha opinião, porque ele é de uma família de pescadores, né? E ele desafiou, né, a Jesus, dizendo que queria também ir até ele e andar sobre as águas. E Jesus falou: vem. Uma simples palavra: vem, né? E que isso me deixa assim, é que às vezes Jesus, né, Deus, ele só fala uma palavra para você, uma palavra de comando, e cabe a você cumprir. Cabe a você estar atento para ouvir essa única palavra de comando. Jesus manda: ide. Ide. Uma palavra tão pequena, né? Uma palavra de 3 letras, mas que tem um significado tão importante. Ide. É uma ordem. Então, você vai ver isso em outros casos na Bíblia, dessas palavras de ordem, essas palavras de comando que
Jesus, Deus nos dá. Mas nesse momento, eu quero manter o foco de vocês no que aconteceu com Pedro. Pedro foi lá, começou a andar sobre as águas, mar agitado, vento por tudo que é lado, provavelmente eu fico pensando os discípulos olhando assim e tá espantado com tudo aquilo que estava acontecendo, mas Pedro estava confiante naquilo. Mas ele estava confiante porque ele estava com o foco em Cristo. Ele estava olhando para Jesus. O tempo todo que ele andava sobre as águas, ele só focava em um lugar: Jesus. Ele só olhava para Jesus e continuava andando. Todas aquelas tribulações, vento, mar, e ele olhava para Jesus. Simplesmente olhava para o Salvador. E quando ele, por alguns segundos, minutos, que ele olhou para a tempestade, ele afundou. Por alguns minutos que ele olhou para aquela crise que estava em sua volta, ele caiu. E ele implorou ajuda para Jesus. E isso nos leva ao que nós estamos vivendo agora, né? Em meio a toda essa crise da pandemia, em toda essa confusão que está o mundo, não só o Brasil, nos vem essa crise política também. E por que eu cheguei a esse ponto de não perca o foco? Porque eu tenho visto, né, muitas pessoas cristãos dizendo coisas horrorosas para o presidente ou para pessoas e dizendo para matar o presidente, que o presidente morra. Só que o cristão, ele se esquece de um detalhe, que quando ele fala isso em rede social, as pessoas que estão vendo aquilo não vai julgar ele como uma questão política, não vai julgar ele como uma questão ideológica, e sim vai julgar ele por ele ser cristão, não por ele ser esquerda ou direita, centro, não interessa. As pessoas automaticamente vão olhar para você e vai falar: pô, logo você que é cristão falando isso? Nós cristãos iremos também ter a mesma atitude quando a gente ver isso. Iremos olhar para aquele irmão que está falando isso nas redes sociais e você vai falar o que para ele? Pô, logo ele que prega amor, falando uma coisa dessa. É decepcionante. É triste essa realidade, né? Jesus, quando foi perguntado para ele sobre os impostos, o que ele respondeu? Dai a César o que é de César. Ele não pegou e atacou a César. Ele, em momento algum, ele olhou para César e falou que ele morra. Até porque senão ele estaria descumprindo o mandamento, que é: não matarás. Amai o seu próximo como a si mesmo. Esse é o principal dos mandamentos. Amar o seu próximo como a si mesmo. E eu te pergunto, é amar o próximo você desejando mal a alguém? Não coloco nem a questão do presidente. Mas você dizer que... não quero nem dizer você atacar diretamente, mas você
comemorar que um político contraiu o coronavírus. Gente, mesmo que ele seja a pior pessoa do mundo, não se deve comemorar. Não é uma atitude de um cristão. Não é uma atitude de uma pessoa que tem o seu como Jesus como seu Senhor e Salvador, pelo qual prega amor. Se você tem esse pensamento, guarda para você, pede perdão a Deus, não expõe isso. As pessoas muitas das vezes elas confundem a rede social, elas separam a rede social da vida particular. Sabe, as pessoas acham que as atitudes dela na rede social é uma e as atitudes na vida particular é outra. E podem ser, não. Você tem que dar um bom testemunho tanto na vida real como na vida virtual. Porque da mesma forma que você vai ser julgado na vida virtual, você vai ser julgado na vida normal. E vice-versa. Sabe, as pessoas elas estão confundindo ideologia com cristianismo. Muitos estão colocando a sua ideologia acima do cristianismo. E é triste. É triste demais. Porque muitas das vezes a ideologia da pessoa é a favor do aborto. E o cristianismo é contra o aborto. E a pessoa fica numa sinuca de bico. Em primeiro lugar que vem ao Senhor. Em primeiro lugar vem a palavra do Senhor. Amém. Que o foco seja a palavra do Senhor. Pese na balança. O que você acredita de ideologia segue o que a palavra diz? Será que o que a sua ideologia lá, política, ela vai de encontro ao que a palavra diz? Gente, por isso que o teu foco tem que ser sempre Cristo. Sempre Cristo. Jesus, e a palavra ainda vai dizer mais. Em 1 Timóteo 2, 2 vai dizer: orar por nossos governantes. Orar por nossos governantes. Não estou colocando aqui, que presidente é de direita, não vou orar. Gente, a palavra ela é reta e direta, orar para os seus governantes. Não existe isso, eu não votei nele. Ele é seu presidente, ele é seu governante, querendo você ou não, ele é o seu líder governamental. Não, sabe, não é uma escolha, A palavra está te dando uma ordem. Cabe a você a cumprir. Então as pessoas acabam, sabe, misturando toda essa questão ideológica com o cristianismo e falando coisas que não deveria falar, agindo de formas que não deveriam agir, formas que o cristianismo, sabe, não prega isso. Não compactua, né? Eu queria lembrar de uma... Eu fiquei vendo uma história essa semana que eu achei muito interessante essa história. Eu queria compartilhar com vocês. É a seguinte história. É de um servo. Esse servo, ele cometia muitos erros. Muitos. E ele foi falar com o seu rei. Ele tinha contato direto com o rei e falou: rei, eu não quero mais errar do jeito que eu erro.
estou cansado. O que eu faço? E o rei, muito sábio, falou para ele o seguinte: pegue uma taça de vinho, coloque na bandeja e ande por toda a cidade e volta. Aí ele pegou e falou, e volta sem derramar nenhuma gota de vinho. Aí ele pegou e falou, mas é impossível. Aí ele pegou e falou assim para ele, é impossível? Então agora você vai fazer tudo isso, e se você derramar qualquer gota de vinho, eu vou te enforcar. Aí ele engoliu a seco e foi. E o foco dele foi só na taça de vinho. Ele andou por toda a cidade, sem derramar uma gota sequer de vinho, olhando apenas para a taça de vinho. Em momento algum ele virou para o lado para olhar para qualquer coisa. Quando ele chegou até o rei, ele olhou e falou para o rei, rei, está aqui a taça de vinho. Aí o rei olhou para ele e falou, muito bem. Enquanto você estava andando pela cidade, eu observei o que estava acontecendo na cidade. Você viu as festas que estavam acontecendo? Aí ele, não. Você viu as mulheres que estavam em sua volta? Ele, não. Você viu toda a bebedeira que estava acontecendo na cidade? Ele, não. Se você tiver o mesmo foco com Jesus que você teve com a taça de vinho, você não pecará mais. Você não errará mais. Então o servo abaixou a cabeça e descobriu que para ele não errar mais, ele tinha que ter o foco em Cristo. Então, para que nós não deixemos que toda essa pandemia, que toda essa crise política tire o nosso foco de Jesus, a gente tem que olhar para a cruz. A gente tem que olhar para a cruz, sabe? Não temos que olhar para o que está acontecendo em nossa volta, sabe? Não temos que olhar, perder a nossa identidade, sabe? O nosso caráter por ideologias. Tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, é propósito de Deus, gente. Tudo. Quem colocou o presidente foi Deus. Quem colocou o governador do Rio de Janeiro foi Deus. Então, nós só temos que olhar para a cruz, olhar para Cristo e saber que está tudo sob o controle dele. Sabe, qual é a parte que as pessoas esquecem? Que não sai um fio de cabelo da tua cabeça. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça, se não for por ordem de Deus. Se não for uma permissão de Deus. Sabe? E às vezes, uma coisa que a minha esposa sempre fala, e eu concordo com ela, tem muito crente brincando de ser crente, enquanto que o diabo não está brincando de ser diabo. Então que nós não deixemos isso acontecer. Que nós levemos com seriedade a palavra, que levemos as escrituras com seriedade. O que diz a palavra, não matarás, amar o seu próximo como a si mesmo. Entender que a nossa vida particular e nossa vida virtual é a mesma coisa. Não é dois mundos diferentes. Onde a gente pode falar tudo na vida virtual, mas na vida pessoal a gente coloca nosso terno, nossa gravata e vai para a igreja. Capa de crente, A gente coloca nossa capa de crente, como a Zé acabou de falar.
Não se pode fazer isso. Que nós tenhamos a identidade de Cristo, que nós tenhamos o caráter de Cristo. A gente não tem que aceitar o que está acontecendo no mundo, mas a gente tem que orar pelo que está acontecendo no mundo. Se você não concorda com o que está acontecendo no Brasil, ore. Ore. Sabe? Não é momento de murmurar, não é momento de você, sabe, ficar entrando em intrigas. Eu tenho visto debates que não levam a lugar algum. Sabe? Pessoas perdendo a amizade por causa... Pessoas perdendo a amizade. Por causa de política, essas coisas. Sabe? Vamos falar de Cristo. Vamos buscar a Cristo. Vamos, realmente se vestir das armaduras de Cristo. Amém. É Ele que pode nos proteger desse vírus. É Ele que pode acabar com esse vírus, essa pandemia. E enquanto que nós estamos batendo, discutindo sobre política, discutindo sobre ideologia, sobre sei lá o quê. Estamos esquecendo de fazer o principal, orar. Estamos esquecendo de orar, estamos esquecendo de clamar ao Senhor. Verdade. Vidas estão sendo mortas, pessoas estão morrendo. E enquanto Jesus não vê na humanidade que o seu povo está clamando por Ele, está, com foco nele, isso pode continuar. Então, gente, como eu falei aqui semana passada, dos 40 anos que o povo andou em volta da terra prometida. Que nós, como cristãos, não podemos permitir que nós fiquemos rodando em círculo por causa de política, por causa do foco que não está em Cristo. Nós, como cristãos, não podemos cometer os mesmos erros que foi cometido na época de Moisés. E focar em Cristo, focar em Deus e falar, olha só, Senhor, está em tuas mãos. Nosso que está acontecendo, está tudo muito louco, mas eu confio em Ti, Senhor. É isso. Minha esperança, meu foco está em Ti, porque senão a gente fica perdido. Exatamente. A nossa força está em Cristo. Por que a nossa força está em Cristo? Essa força significa esperança. A nossa esperança está em Cristo. Um momento, essa pandemia vai acabar, um momento essa crise política vai acabar, um momento, tudo isso vai se estabilizar. E às vezes eu fico pensando, e as pessoas, a questão também é que as pessoas hoje em dia, ela quer ter opinião em tudo, né? E essa questão de querer ter opinião em tudo, ela acaba tomando atitudes e falando coisas que não deveria. Falando coisas que não agrada ao Senhor, É um momento da gente ter a nossa mente fortificada na palavra, ter a nossa mente, focada no Senhor. Não é o momento da gente ficar, olhando para questões que não vai trazer esperança para nós. Que a gente traga à memória aquilo que nos traz esperança. E aquilo que nos traz esperança é Cristo. É o Senhor Jesus. Amém? Em Filipenses 3,14, ele diz, prossiga para o alvo. Esse é o versículo que eu deixo para vocês hoje. No sentido de que a gente prossiga para o alvo, que é apenas Jesus. Prossiga para o alvo, só pense nele, olhe para a cruz. Eu não sei como está sendo a sua
a sua quarentena, eu não sei como está sendo a sua vida financeira por causa dessa quarentena. Mas confie nele, que eu sei que ele vai te dar em dobro. Confie nele, sustente, não murmure, sabe? Mantenha-se firme, focado. Mesmo se você for murmurar, assim, em relação às atitudes do governo, então, faça isso. Ore, clame e saiba que o Senhor, Ele que faz a gente vencer. Amém. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos leva avante, sabe? É Ele que nos mantém firme com Ele, desde que a gente não perca o foco. Não faça como Pedro, que olhou para a tempestade, que olhou para a pandemia, que olhou para a crise e afundou. Como a Sancília disse ali, descansa no Senhor, espera nele. Exatamente. Descansa nele. Tá ruim para todo mundo. Tá difícil para todo mundo. Mas a gente vai prevalecer, a gente vai vencer, a gente vai, sabe, voltar mais forte do que nunca. Isso é um momento de lição, é um momento da gente aprender e você mais ainda. É um momento que Deus está falando assim, foca em mim. Sabe, eu acredito que essa é mais uma lição que Ele está nos ensinando nessa pandemia. Da gente focar exclusivamente nele. Porque a gente vive numa vida extremamente, sabe, corridas. E acabamos só fazendo o que cumpre a rotina. Mas o Senhor não quer apenas uma rotina, Ele quer a tua excelência, Ele quer a sua oração com excelência, com intimidade. Ele quer a sua adoração com excelência. Sabe por quê? Porque quando Ele te dá com excelência. Amém. Quando Ele te dá, Ele não te dá Ele não te dá a metade, Ele não te dá um pouco. Ele te dá aquilo que você merece. Ele te dá com excelência. E o que Ele quer de você é excelência. Amém? Nada mais do que a excelência em sua oração, em seu louvor, em sua dedicação a Ele. Como foi falado aqui em outros momentos, eu acredito que quando a gente voltar a nos reunir na igreja, a gente vai estar em outra fase, em outro momento, em um nível alto. De intimidade com o Senhor, de foco do Senhor. Eu acredito nisso. Amém? Amém. Então vamos orar. Vamos orar. Vamos orar para que Deus venha sobre essa nação. Vamos orar para que Deus coloque em nosso coração um coração mais calmo. Sabe? Um coração de amor. Sabe? Não perca suas amizades nas redes sociais por política. Não perca seu foco por causa de política. Não perca a sua essência. Não perca a sua essência, exatamente. Não perca a sua essência, porque a sua essência é de Cristo. Amém. Não se esqueça disso. Você é a identidade de Cristo nesta terra. Amém. Eu sempre lembro de um título do livro e que sempre me faz pensar, que é: no seu lugar, o que faria Jesus? Então, quando você for postar aquela mensagem, sabe, não muito agradável, você pergunta: será que Jesus iria postar isso? Será que Jesus tomaria essa atitude? Será que Jesus ele se revoltaria dessa forma?
isso lhe faz doer na carne, sabe? Doer. Porque automaticamente o Espírito Santo vai falar para você o seguinte: não. Amém? Então vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua misericórdia. Obrigado pela Tua piedade, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Senhor se entregar na cruz, Senhor, por nós. Amém. Senhor, o Senhor se entregou na cruz, ó Deus, sem levantar um dedo para o governador. Um dedo, Senhor Deus, para as autoridades. Sem falar uma palavra de ataque. O Senhor se entregou, Pai. O Senhor fez cumprir a lei. O Senhor, Deus, se entregou por nós, Senhor Jesus, pelos nossos pecados, porque você não tinha pecado, você não tem pecado, Senhor. Então, Senhor, meu Deus, que o Senhor coloque esse coração, Senhor, o Teu coração em nós, Pai. Que o Senhor cada vez mais, ó Deus, faça com que nós sejamos semelhantes a Ti, Senhor. Nos traga o Teu amor, Pai. Nos traga a Tua esperança, Senhor. Que nós não percamos o Seu foco, Pai. Que nós continuamos, ó Deus, com foco em Ti, Senhor. Que a cada momento da nossa vida, Senhor, nós lembremos que nós somos a Sua identidade nesta terra, Senhor. Senhor Deus, que nós lembremos, ó Pai amado, que nós somos o templo do Teu Espírito, Senhor. E que nós, Senhor Deus, temos que ter uma boa conduta. Uma conduta de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai amado, eu oro por essa nação, Senhor. Eu oro pelos nossos governantes, Senhor. Senhor Deus, tudo que a gente menos queria neste momento era uma crise política. Mas aconteceu. Aconteceu. E está no Teu controle, Pai. O Senhor sabe o que aconteceu, o Senhor sabe o que houve, sabe? E as verdades serão reveladas.